comes a danger up in this club. When we get started, we ain't gonna stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Turn it out till it can't no more. Let's get the stage shaking like a disco ball. It's such a nice room in a cozy go. Hey, yo. Here comes a danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Turn it out till it can't no more. Let's get the stage shaking like a disco ball. It's such a nice room in a cozy go. I am afraid of the storm that comes my way. It shakes me to the core and makes me slow my breath before. It's not a question about trust, but we stand first. Can you feel it all? Make it real. Think it will wash away the night. Awaken from this never-ending flood. It takes my Salve, salve galerinha, hoje estarei trazendo uma nova teoria, que será do que teria acontecido se Deku nascesse como uma individualidade. Nessa teoria, Deku iria despertar sua Kirk quando Bakugo estava sendo atacado pelo monstro verde. Desculpem, é que eu esqueci o nome, mas é aquele que prendeu Bakugo no começo do anime. Deku, após ver seu amigo em perigo, iria sentir uma fúria imensa onde pularia para salvar Bakugo, e no processo Deku iria acabar ficando rodeado por uma energia meio roxa e um pouco escura nunca vista antes, que essa energia estava criando um enorme vendaval e acabaria fazendo o monstro voar, porém acabaria machucando levemente o Bakugo e alguns heróis por perto. A LL Mirita, ao ver que Deku estava descontrolado, iria se aproximar com cuidado do jovem e colocaria suas mãos no ombro de Deku e diria: calma criança, você já eliminou o inimigo. Deku iria voltar ao normal, mas acabaria desmaiando. A LL Mirita levaria Deku para casa e iria sair na manhã seguinte. Deku acordaria sem se lembrar de nada, apenas de que ele pulara para salvar o Bakugo, e depois que aparecerá em sua cama, Deku levantaria e perguntaria para sua mãe o que aconteceu, mas ela disse que não sabia, pois estava dormindo, e só lembra que um herói havia trazido Deku. Deku, muito confuso e meio cansado, diria para a mãe que iria caminhar um pouco. Deku, ao sair, acabaria dando de cara com o All Might. Deku, muito emocionado ao ver seu herói, iria pedir um autógrafo e logo a seguir perguntaria para a LL Might se alguém como ele, sem individualidade, poderia ser um herói. A LL Might diria as mesmas coisas do anime, mas pensaria em sua cabeça: como assim sem individualidade? Será que ele não se lembra daquela aura roxa e escura? Bom, acho melhor não dizer nada por enquanto. E após terminar de falar, a LL Mirita explicaria sobre o Onifor ALL e o daria para Deku como no anime. Após isso, a LL Mirita treinaria Deku como no anime, mas Midoriya conseguiria acabar antes, pois ele já treinava antes para poder combater o mal sem individualidade. A LL Mirita ficaria surpreso e entregaria o Onifor ALL para Midoriya, onde no tempo que restava Midoriya treinou sua resistência física. No último dia restante para o teste, a LL Mirita falaria para Midoriya que se ele passasse, ele iria contar uma coisa para Midoriya. Midoriya teria ficado muito animado e foi dormir cedo para no dia seguinte ir fazer o teste. No dia seguinte, Midoriya acabaria tropeçando em uma pedra e seria salvo pela Uraraka, onde Midoriya e Uraraka virariam amigos. Midoriya, ao contrário do anime, sentaria ao lado da Uraraka para conversar, onde o exame aconteceria como no anime, mas Deku iria estar bem mais forte do que no anime e acabaria conseguindo pontuar uns 20 pontos, mas como no anime apareceria o robô 0 pontos, que acabaria derrubando a Uraraka com tremor, e ela, Midoriya, ao ver, acabaria ativando o Onifor ALL pela primeira vez, onde ele pularia e destruiria o robô com um golpe. Midoriya se feriria um pouco menos do que no anime, pois tinha mais resistência, mas ainda se feriria muito e seria curado pela velha, onde ele ficaria muito cansado e iria para casa para descansar. Na manhã seguinte, ele receberia um vídeo do ALL Mirita lhe parabenizando, pois ele não só passou, mas também conseguiu ficar em primeiro lugar no teste. Também diria para Midoriya encontrá-lo na praia. Midoriya, muito empolgado, correria para lá. Ao chegar lá, ele encontraria a LL Mirita, que estaria muito sério. Midoriya perguntaria o que ele queria dizer. A LL Mirita, ainda muito sério, explicaria para Midoriya que na verdade ele tinha uma individualidade, mas ela só foi ativa uma única vez, que foi no dia em que Bakugo havia sido pego pelo monstro verde. Midoriya perguntaria o porquê ele não contou antes e por que ela não havia sido ativada novamente.
A LL Miguel diria que não havia contado antes, pois essa individualidade era muito perigosa tanto para você mesmo quanto aos seus próximos, e que acha que ela tinha um gatilho que você só conseguiu ativar uma vez. Midoriya agradeceria e perguntaria o que deveria treinar agora. A LL Miguel diria para Midoriya que deveria treinar sua resistência e um pouco de sua força para poder suportar o poder do Oni Foral, e também proibiria Deku de usar essa outra individualidade, pois não sabia controlá-la. Midoriya estaria muito contente ao saber de sua outra individualidade e começaria a treinar e se esforçaria mais do que no anime. No dia seguinte, Deku iria começar seu primeiro dia na academia, onde ele encontraria o professor Dorminhoco Aizawa, que faria o mesmo teste que no anime, dizendo que o último iria ser expulso. Todos se assustariam, mas também estavam confiantes. Deku, por treinar bem mais do que no anime, conseguiria já controlar o Oni Foral LL 5%, onde ele passaria em terceiro no teste, mas Uraraka iria acabar ficando em última. Deku, ao ver isso, iria pedir para o professor não expulsa, transferiria seus pontos para ela, pelo menos o necessário para ela não ser expulsa, mas Aizawa teria negado o pedido, e então Deku diria: já que não posso transferir meus pontos, então posso lutar contra você. Se eu ganhar, você não expulsa a Uraraka. O professor Dorminhoco diria que não, pois não iria lutar contra um pivete, sendo que não receberia nada por ganhar. Deku diria que se Aizawa ganhasse, poderia expulsá-la e também expulsar a si mesmo. O professor Dorminhoco teria ficado interessado e aceitaria a luta. Bem, galerinha, chegamos ao fim da primeira parte desta teoria. Me digam o que acharam, deixem o like, se inscrevam e até o próximo vídeo.